As luzes da sala de parto pareciam mais fortes do que nunca naquela madrugada. Eram 3h42 da manhã, quando a maca foi empurrada com pressa para dentro do centro obstétrico do Hospital Municipal de Santo Ângelo. Uma mulher, jovem, de feições cansadas mas firmes, respirava com dificuldade enquanto segurava firme na borda da maca. O suor escorria pelas têmporas e sua barriga, gigantesca, parecia algo que nem os próprios profissionais da saúde conseguiam acreditar. Estar vendo. Quantos meses de gestação ela está? Perguntou a enfermeira Camila, pasma, sem conseguir tirar os olhos do volume surreal à sua frente. 33 semanas, segundo a ficha, respondeu o interno que acompanhava a paciente. O médico-chefe, Dr. Marcelo Ferraz, aproximou-se às pressas, ainda abotoando o jaleco. Ele parou estagnado por um segundo ao ver o tamanho da barriga da mulher. Isso não é real, murmurou, antes de puxar uma cadeira com rodas e sentar-se ao lado da maca, tentando controlar a própria respiração. O que ninguém ali sabia era que aquela mulher, silenciosa, de olhar sereno e com o corpo tremendo, carregava dentro de si algo que ninguém jamais havia presenciado em solo brasileiro. 12 vidas, 12 batimentos, 12 destinos se preparando para nascer ao mesmo tempo. E algo ainda mais incomum, ela não havia feito nenhum pré-natal documentado, não havia registros médicos, não havia consultas, não havia histórico. Era como se ela tivesse surgido do nada, apenas para aquele momento. "Como é seu nome?" perguntou a enfermeira. A mulher olhou para ela, respirou fundo e respondeu apenas: "Sara." "Sobrenome?" insistiu a enfermeira, enquanto preparava. "Os instrumentos." "Só Sara", disse ela. Dr. Marcelo tentava manter a racionalidade. Pediu uma ultrassonografia de emergência, mesmo sabendo que a gestação já estava prestes a culminar. Enquanto os aparelhos eram conectados, ele aproximou o sensor da film barriga de Sara. E foi aí que a sala ficou em silêncio absoluto. As imagens começaram a surgir no monitor, e a cada movimentação detectada, um novo batimento, um novo feto, um novo número piscava na tela. "São 2, 3, 4, 5... Ele começou a contar em voz alta. Quando chegou no 8º, os batimentos cardíacos do próprio médico começaram a acelerar. Quando chegou ao 11º, ele parou de falar. O 12º apareceu segundos depois. Foi nesse momento que a mão do médico tremeu, o sensor escorregou de seus dedos e ele simplesmente caiu para trás, inconsciente. O impacto da queda ecoou pela sala. As enfermeiras gritaram. Camila correu até ele. "Doutor Marcelo!" ela chamou, sacudindo seu ombro. Ele estava respirando, mas desmaiado. "Alguém chama outro obstetra, agora!" gritou uma das assistentes. Enquanto isso, Sara continuava deitada, serena, como se já esperasse aquela reação. Seus olhos fixavam o teto, mas havia uma lágrima escorrendo pela lateral de seu rosto. Não era dor, era outra coisa. Era a consciência do que viria. Um novo médico chegou às pressas. Dr. Otávio, plantonista do outro bloco. Ao ver a ficha, ele franziu o senho. "Isso aqui é uma piada?" Quando entrou na sala e viu Sara, sua expressão mudou completamente. "Vamos precisar de 2 equipes, obstétricas e incubadoras." "Muitas incubadoras", disse ele, já acionando o rádio de emergência. O parto começou 34 minutos depois. O primeiro bebê nasceu às 4h19, o segundo às 4h21, o terceiro às 4h24, o quarto às 4h27. E assim continuaram, um após o outro, cada um pequeno, frágil, mas respirando. Todos choraram. Nenhum nasceu morto. Nenhum teve sofrimento fetal. Era como se aquela mulher tivesse gestado uma legião de milagres em silêncio. No corredor, médicos de outras alas começaram a se aglomerar. Alguns diziam nunca ter visto nada igual, outros simplesmente se recusavam a acreditar. Quando o 12º bebê nasceu às 5h03 da manhã, uma onda de comoção tomou conta da sala. Camila, a enfermeira, chorava. Dr. Otávio deixou o bisturi cair no chão. E Sara? Sara apenas fechou os olhos e murmurou baixinho, como se agradecesse ao céu por algo que ninguém mais compreendia.
Naquela manhã, o hospital ficou cercado de imprensa. Helicópteros sobrevoavam a cidade. A notícia havia se espalhado como fogo. Uma mulher deu à luz 12 bebês vivos no interior do Brasil, sem pré-natal, sem plano de saúde, sem nenhuma explicação lógica. E havia mais um detalhe que deixou todos ainda mais confusos. Todos, os bebês tinham traços diferentes. Alguns tinham pele muito clara, outros escura. Alguns nasceram com olhos puxados, outros com nariz largo, cabelos ruivos, castanhos, lisos, crespos. Nenhum deles parecia irmão. A genética simplesmente não fazia sentido. Na coletiva improvisada, o diretor do hospital tentou explicar. Pode ser um caso de mosaicismo genético ou algum tipo de mutação múltipla. Estamos analisando. Mas a verdade é que ninguém conseguia entender o que havia acontecido. Uma jornalista perguntou: ela fez fertilização in vitro? A resposta foi curta e firme: não. A mesma repórter então questionou: quem é o pai? E foi aí que tudo congelou. Sara, sentada em uma cadeira de rodas, cercada pelos seus 12 bebês em incubadoras portáteis, ergueu os olhos lentamente e disse apenas: eu também não sei. O silêncio foi absoluto. Um cinegrafista deixou a câmera cair. A coletiva terminou ali. Dias depois, o hospital recebeu pesquisadores de São Paulo, geneticistas de renome e até observadores internacionais. Queriam amostras de DNA, acesso às imagens do parto, entrevistas com a equipe. Mas Sara recusava. Não permitiu exames em si mesma. Apenas autorizou a coleta dos bebês com a condição de que ela não fosse mais incomodada. Eu cumpri minha parte, dizia ela. Ninguém sabia o que aquilo significava. Enquanto a ciência tentava montar o quebra-cabeça, Sara passava os dias sentada ao lado das incubadoras. Ela parecia reconhecer cada um dos 12 filhos com um olhar único. Não havia confusão, nem medo, nem dúvida, apenas presença. E então, na madrugada do 7º dia, algo inesperado aconteceu. O bebê número 8, que até então havia se mantido estável, começou a apresentar sinais de agitação incomum. Monitores dispararam, enfermeiros correram, mas antes que qualquer alarme fosse acionado na central, o bebê olhou fixamente para Sara. Sim, olhou. Os olhos abriram, firmes, intensos, não como os de um recém-nascido comum, e fixaram-se nos dela. Ela sorriu. Eu sei quem você é, disse baixinho. Nenhum enfermeiro ouviu. Mas a câmera de segurança sim. Foi a primeira vez que um recém-nascido, com apenas 7 dias de vida, respondeu a um estímulo com um olhar tão consciente e fixo. Os dados foram armazenados, mas sumiram 2 dias depois. Arquivos corrompidos. A equipe de TI não conseguiu recuperar. Ninguém entendeu o motivo. E foi apenas o começo. Porque cada um dos bebês, um por um, começaria a apresentar algo que nem mesmo a medicina moderna conseguiria explicar. E Sara já sabia. O hospital inteiro parecia diferente depois do 7º dia. Mesmo para quem não acreditava em nada além da ciência, algo no ar parecia mais denso, mais carregado, mais vivo. Os funcionários falavam baixo nos corredores. Médicos discutiam laudos, como se temessem que os próprios pacientes os ouvissem. As enfermeiras, antes acostumadas a lidar com gritos, choros e emergências, agora se pegavam paradas na porta da ala neonatal apenas, observando. Nenhuma palavra era suficiente. Os 12 bebês estavam ali, vivos, pequenos demais para estarem tão estáveis. Não usavam oxigênio externo. Não choravam com frequência. Não exigiam a atenção de costume. Eram silenciosos, mas atentos, e pareciam se reconhecer entre si. Em determinado momento, colocaram 3 dos bebês em incubadoras próximas e, assim que ficaram lado a lado, todos os outros 9 começaram a se movimentar inquietos. Foi só reorganizarem a formação original que tudo se acalmou novamente. O coordenador da ala, Dr. Henrique, escreveu no relatório: respostas incomuns à separação entre irmãos. Não sei como explicar. A enfermeira Camila, que acompanhou o parto desde o início, confidenciou a uma colega: eles parecem conectados, como se tivessem um tipo de consciência coletiva.
Ao mesmo tempo, Sara permanecia ali, sentada durante horas, observando cada respiração, cada microexpressão dos filhos. Ela os chamava pelo nome, mas nunca havia dito a ninguém como os escolheu. Esse é Elior, esse é Malek, essa é Aná, murmurava com um carinho quase divino. Os nomes não estavam em nenhuma lista comum, não eram usuais, não estavam no banco de nomes nacionais, nem em registros bíblicos conhecidos, e ainda assim pareciam certos. Era como se cada nome se encaixasse perfeitamente à essência daquele bebê, como se fossem antigos demais para serem inventados. Certa noite, o geneticista-chefe da equipe de São Paulo, Dr. Olavo Matarazzo, entrou com autorização para coletar amostras completas dos recém-nascidos. Ele havia prometido resultados sólidos em até 72 horas, mas 24 horas depois, ele abandonou o projeto. Simplesmente fez as malas, enviou uma carta de renúncia e desapareceu do hospital. Sua mensagem final dizia: "Isso não é um caso genético, isso é algo que eu não tenho direito de tocar." A notícia correu entre os profissionais com inquietação. Nenhum outro cientista quis assumir o posto. Até mesmo os estagiários de medicina começaram a se recusar a visitar a ala dos 12. Alguns diziam ouvir sussurros nos corredores à noite. Outros juravam ver reflexos dos bebês piscando antes das luzes os alcançarem. Tudo parecia exagero, mas também ninguém ria. E foi nesse cenário que, exatamente ao final do 12º dia, um visitante apareceu. Era um homem alto, com cabelos grisalhos presos em um coque baixo. Estava vestido de forma simples, como um andarilho, mas usava uma credencial do Ministério da Saúde que parecia antiga, desbotada e sem código de barras. Disse se chamar Elias. Foi até a recepção e disse apenas: "Vim ver os filhos da Sara." Ninguém sabia quem o havia chamado. A recepcionista hesitou, ligou para a direção, mas antes mesmo que alguém autorizasse, ele já estava subindo as escadas. Ninguém teve coragem de impedi-lo. As câmeras de segurança não o registraram. Ele entrou na ala neonatal às 03h03 da madrugada. A câmera interna falhou. Mas na manhã seguinte, algo havia mudado. Todos os 12 bebês estavam com as mãos cruzadas sobre o peito, como se tivessem sido organizados um por um. E Sara? Sara estava de pé, sozinha, em frente à janela, olhando o nascer do sol. Pela primeira vez desde o parto, ela estava de pé, sem apoio, sem ajuda. Apenas, ali. Quando a enfermeira entrou, ela sussurrou: "Eles estão prontos." "Prontos para quê?" Camila perguntou, tremendo. Mas Sara não respondeu. Apenas caminhou calmamente até os bebês e os olhou como uma mãe olha os filhos antes de algo grandioso acontecer. Às 08h17 daquela manhã, as luzes do hospital piscaram por 3 segundos. 3 segundos apenas, mas suficientes para que a energia fosse reiniciada em toda a ala. Quando voltou, os monitores estavam todos zerados. Nenhuma informação, nenhum sinal de anomalia. Os gráficos começaram do zero, como se os 12 bebês tivessem acabado de nascer de novo. Os médicos chamaram técnicos, desconfiaram de falha elétrica. Mas nada foi encontrado. Tudo estava tecnicamente perfeito. E naquele mesmo dia, às 18 horas em ponto, todos os 12 bebês abriram os olhos ao mesmo tempo. Nenhum deles chorou. Nenhum sequer piscou. Eles apenas olharam para a sala, cada um em uma direção diferente, como se já soubessem o que estavam procurando. Um deles, o bebê chamado Elior, fixou os olhos na câmera de vigilância por exatos 27 segundos. Quando os técnicos foram revisar o arquivo, encontraram interferência no trecho, estática, como se a lente tivesse travado por conta própria. A direção do hospital decidiu então convocar uma reunião com Sara. Era preciso entender, explicar ao mundo, fazer algo. E foi então que, pela primeira vez desde o nascimento, ela falou com todos os membros da equipe reunidos em auditório. Sua voz era calma, firme e sem sombra de medo. "Eu não pedi para isso acontecer", começou, "mas eu aceitei." Um médico levantou a mão e perguntou: "O que exatamente a senhora aceitou?" Ela respirou fundo. "Eles não são meus no sentido que vocês conhecem. Eles vieram através de mim, mas não para mim.
Murmúrio. Olhares confusos. Outro perguntou: Você está dizendo que foi escolhida? Ela não respondeu diretamente. Apenas disse: Eles vieram em silêncio porque não era para fazer barulho. Vieram pequenos porque o mundo não suportaria vê-los grandes. Vieram juntos porque separados causariam medo. A sala ficou em silêncio. Um psicólogo tentou intervir. Sara, você entende que isso soa como um delírio? Podemos conversar com calma, se quiser. Está tudo bem. Ela sorriu com gentileza. Não é delírio, é memória. Memória do quê? Perguntou Camila, que agora não conseguia mais tirar os olhos dela. De onde todos nós viemos, antes de esquecermos. Nesse momento, as luzes do auditório piscaram. 3 vezes. 3 segundos. Como antes. Todos os monitores do hospital zeraram novamente. Alarmes foram disparados, mas nada havia de errado. As UTIs estavam normais, os batimentos constantes. Apenas os dados sumiram. E em meio ao caos controlado, Sara saiu da sala e voltou para junto de seus filhos. Ficou ali observando enquanto a noite caía. E então, às 22h22, um dos bebês, Malek, que até então não havia emitido nenhum som, simplesmente riu. Um som claro, sereno, e ao mesmo tempo antigo. Enfermeiras congelaram. Camila deixou a prancheta cair. E naquele exato segundo, todas as telas da ala neonatal acenderam com uma única frase piscando em fundo preto. Vocês ainda não estão prontos. O alarme soou. A energia caiu. E o hospital inteiro mergulhou em escuridão. A cidade inteira estava em alerta. Não oficialmente. Nenhuma manchete dizia o que realmente acontecia. Mas as pessoas sabiam. Era como se o ar tivesse mudado, como se o vento tivesse desacelerado, como se o tempo estivesse hesitando antes de seguir em frente. As luzes da cidade piscavam sem motivo. Cães latiam para o nada. Crianças choravam de madrugada e quando os pais perguntavam por quê, elas apenas diziam: a mulher dos bebês. No hospital municipal, todos os funcionários que tiveram contato direto com os 12 começaram a relatar sintomas incomuns: insônia severa, perda temporária de memória, sensação de estar sendo observado, mesmo em casa. Um dos plantonistas teve um colapso nervoso e pediu demissão imediata. Camila, a enfermeira, começou a escrever um diário. Ela sabia que algo estava além do entendimento ali dentro e tinha medo de esquecer o que estava vendo. Hoje os bebês não piscaram. O dia todo, eles ficaram em silêncio absoluto com os olhos fixos na parede, como se soubessem o que tem atrás dela. Mas ali só tem concreto. Ou deveria. Enquanto isso, jornalistas de todo o país tentavam furar a segurança e entrevistar Sara. Mas ela não falava mais com ninguém. Só com os filhos. A ala neonatal foi isolada. Apenas 5 pessoas tinham autorização de entrada. O ministro da Saúde enviou uma carta confidencial à direção. Se esse caso vazar com os detalhes reais, o mundo não saberá como reagir. Neguem tudo que ultrapassar a biologia. Mas os médicos já sabiam que não havia mais como fingir normalidade. Os exames de DNA chegaram, e o laudo era claro. Os 12 bebês não compartilhavam material genético com nenhum humano registrado nos bancos mundiais. Nenhum. Não eram mutações, nem anomalias, nem variações raras. Eram códigos completamente novos. Novos como se fossem de outra origem, de outro ciclo, de outro início. O relatório foi bloqueado, mas uma cópia impressa ficou nas mãos de Camila. E ela não queimou, escondeu, guardou como quem guarda uma profecia. Na mesma noite, às 3h33, os alarmes dispararam de novo. Mas dessa vez não por falha elétrica. Foi um som novo, um tom grave, pulsante, como um eco vindo de dentro da parede. A ala toda tremeu. Enfermeiros correram, médicos se armaram de protocolos, mas os bebês estavam em silêncio, dormindo. Todos, menos um. Aná, a menor deles, com olhos escuros demais para um recém-nascido, estava em pé dentro da incubadora. Sim, em pé. Não havia como, mas ela estava. Quando a equipe entrou, ela os olhou como se reconhecesse cada rosto. Não chorou.
Apenas ergueu a mão e tocou o vidro. Os aparelhos desligaram no mesmo instante. Sarah apareceu na porta da sala segundos depois. Ninguém a havia chamado, mas ela sabia. Ela já despertou. Disse apenas. A partir daquele dia, as crianças começaram a se desenvolver em velocidades diferentes. Algumas engatinhavam em menos de 2 semanas. Uma delas, Elior, começou a emitir sons articulados antes mesmo de completar 1 mês. A equipe começou a gravar os sons, mas ao ouvir as gravações fora do hospital, o áudio simplesmente virava ruído. Apenas dentro da ala neonatal era possível escutar nitidamente frases desconexas, palavras em línguas que nenhum tradutor reconhecia, mas sempre com uma entonação clara. Comando, direção, como se eles estivessem se comunicando entre si o tempo todo. A população começou a protestar em frente ao hospital, uns pedindo que as crianças fossem entregues à ciência, outros pedindo que fossem protegidas. Mas a confusão ganhou um novo rumo quando uma mulher apareceu com um cartaz escrito à mão: eles não são os primeiros. Ninguém sabia quem ela era, não falava com a imprensa. Só ficou ali parada, olhando para o alto do prédio, como se soubesse exatamente onde as crianças estavam. A polícia a retirou, mas ela deixou um bilhete preso na grade. 12 nasceram em 2025. Outros nasceram antes, mas nunca completos. As autoridades ignoraram. Mas Camila guardou o papel. Começou a pesquisar. Usou noites inteiras tentando encontrar casos semelhantes. Em arquivos antigos, achou relatos perdidos de partos múltiplos que nunca foram oficialmente documentados. Um em 1966 com 9 bebês. Todos morreram no mesmo dia. Um em 1983 com 11 sobreviventes adotados e desaparecidos. E um misterioso relato de 1922, em um convento isolado, onde uma mulher teria dado à luz 12 crianças. Mas a história foi suprimida. Queimaram os registros, executaram as freiras. Mas uma frase havia sido resgatada de um diário enterrado no subsolo. Elas vieram com a luz. E com a luz, elas verão o fim. Camila não dormiu mais. Passou a fazer turnos seguidos, sem pausa, só para estar perto deles. E então, um dia, ao colocar o estetoscópio sobre o peito de Malek, ouviu algo impossível. Não era um batimento, era música. Um som harmônico, ritmado como um coral. Ela trocou de aparelho. O som persistia. Colocou em outro bebê, o mesmo padrão. Os bebês estavam sincronizados, não biologicamente, mas musicalmente. Como se suas existências vibrassem em notas. Gravou. Tentou reproduzir fora da sala. Só chiado. Tudo só funcionava perto deles. Foi quando decidiu ir até Sarah e perguntar: "O que você é?" A resposta veio com um olhar que não carregava raiva, nem superioridade. Só verdade. "Eu sou só o canal. Eles são o propósito." Propósito de quê? De lembrar o que esquecemos. A ala neonatal recebeu um novo tipo de segurança. Não mais guardas ou câmeras, mas sensores de movimento, controle de frequência sonora, isolamento eletromagnético. Tudo tentava conter o que ninguém sabia nomear. Os bebês cresciam, rápido demais, mas saudáveis. E então, uma manhã, ao chegar para mais um plantão, Camila encontrou Sarah sentada no meio do corredor com as pernas cruzadas. Estava descalça, suja e sorrindo. "Eles sonharam esta noite", ela disse. "Sonharam com o mundo fora daqui. Sonharam com vocês." "E o que viram?" Camila perguntou. Sarah olhou para ela com os olhos cheios d'água e respondeu: "Desespero, mas também esperança, ainda dá tempo." Naquela mesma manhã, o ministro da Saúde caiu do 10º andar de um prédio em Brasília. A única coisa que disseram ter encontrado junto ao corpo foi uma folha com 12 símbolos desenhados em carvão. Nenhuma língua conhecida. Mas Camila reconheceu. Eram os mesmos desenhos que Aná rabiscava com os dedos, embaçando o vidro da incubadora. Sarah começou a dormir ao lado deles, no chão. Não aceitava mais comida, não aceitava mais conversar. Apenas dizia: "Quando o dia chegar, eu vou saber." E então, numa madrugada silenciosa, pela primeira vez em semanas, os 12 choraram juntos.
alto, forte, como um chamado. Todos no hospital acordaram. Os monitores dispararam. As portas se abriram sozinhas e uma única luz iluminou a ala, sem fonte visível. Uma luz quente, mas sem origem. E pela primeira vez, os bebês falaram. Todos ao mesmo tempo. Uma só palavra. Uma que fez Camila cair de joelhos sem entender o que sentia. Lembram? O hospital inteiro parou. Até o sistema de emergência travou. E os corações de todos que ouviram aquela palavra aceleraram. Porque mesmo sem saber o que significava, sabiam que era verdade. Algo antigo havia despertado. E agora, nada mais seria o mesmo. Seria o mesmo. O vídeo vazou às 03h42 da manhã. Não se sabe quem gravou. Não se sabe quem subiu. Mas em menos de uma hora, o mundo inteiro já tinha visto. 12 bebês em silêncio, com os olhos abertos, olhando diretamente para a câmera e dizendo a palavra, que ninguém compreendia, mas todos sentiram. Lembram. Era como se o som atravessasse a lógica e tocasse direto alguma coisa que a humanidade havia enterrado há séculos. Não era uma linguagem. Era um chamado. E foi isso que fez a internet colapsar. Plataformas inteiras derrubaram o vídeo. Inteligências artificiais foram reprogramadas para bloqueá-lo automaticamente. Mas quanto mais tentavam apagar, mais ele se espalhava. As pessoas começaram a sonhar com a palavra, a ouvi-la no silêncio, a vê-la em espelhos, janelas, telas em branco. E no hospital, os 12 sabiam. Eles não falavam mais desde aquela noite, mas algo em seu olhar deixava claro. O processo havia começado. Sara não dormia mais, nem comia. Seus olhos estavam fundos, mas sua expressão era serena. Eles estão acessando, dizia apenas. A rede foi tocada. Agora tudo vai voltar. Camila, antes enfermeira, agora era quase uma guardiã. Não saía mais do hospital. Dormia sentada nos corredores com o jaleco sujo e o cabelo preso por hábito. Ela lia tudo. Cada documento, cada relato antigo, cada manuscrito perdido que podia encontrar. Começou a descobrir que os 12 não eram só milagres, eram símbolos. Em culturas extintas, em tábuas sumérias, em escrituras apócrifas, em cartas que nunca chegaram ao público. Em cada canto da história havia o mesmo aviso. Quando os 12 despertarem, a memória voltará. E ninguém sabia o que isso realmente significava. Mas todos sentiam. O Vaticano enviou um emissário, um homem chamado Lucien, com aparência frágil e olhos que pareciam já ter visto demais. Ele chegou em silêncio, sem imprensa, sem alarde. Pediu apenas para ver as crianças. Ao entrar na sala, caiu de joelhos. Não por fé, por reconhecimento. Eles estão completos, murmurou. Pela primeira vez em todos os ciclos, estão todos aqui. Camila perguntou o que ele queria dizer com isso. E a resposta foi rápida, quase fria. Sempre vieram fragmentados, em diferentes épocas, em diferentes corpos, mas sempre incompletos. Dessa vez estão juntos. Isso nunca aconteceu. Ela tentou entender, mas Lucien apenas retirou do bolso um pequeno livro de couro amarelado e entregou a ela. Leia isso quando os sinos tocarem, só quando os sinos tocarem. E foi embora. Sem se despedir, sem deixar rastros. O livro tinha apenas 12 páginas, sem título, sem autor, e nenhuma das páginas estava escrita em idioma conhecido. Mas Camila entendeu. Não com a mente, com algo que ela não sabia nomear. Enquanto isso, os 12 cresceram mais uma vez. Seus olhos agora pareciam espelhos, refletiam tudo, mas também revelavam o que não era dito. Uma enfermeira recém-contratada entrou na sala e, ao olhar diretamente nos olhos de Elior, caiu em prantos. Eles me mostraram meu avô. Eu nunca conheci ele, mas eu vi, eu senti. A notícia correu. O hospital tentou conter, mas as autoridades já sabiam que não dava mais. Começaram a circular rumores de evacuação, de militarização da ala, de contenção. Mas Sara se levantou e disse apenas, eles vão sair amanhã. O diretor do hospital tentou impedir, chamou reforços, trancou portas. Mas às 06h06 da manhã seguinte,
Todos os portões estavam abertos. Os sistemas travaram. Os elevadores pararam exatamente no andar certo. E quando as câmeras voltaram a funcionar, os 12 estavam no saguão, de pé, sozinhos. Não havia mais incubadoras, nem suportes. Eles caminhavam, como se sempre tivessem caminhado, com a calma de quem sabe exatamente para onde vai. Ao lado deles, Sarah, magra, quase sem cor, mas com uma luz impossível em torno do rosto. As pessoas nas ruas pararam. Celulares foram erguidos, mas ninguém gravava. As telas travavam, os arquivos corrompiam. Era como se o mundo não tivesse permissão para capturar aquele momento. Os 12 saíram pelas ruas de Santo Ângelo como se estivessem apenas passeando. E a cidade os seguia, não por obrigação, por instinto, como se todos soubessem em algum nível que aquilo era o centro de algo muito maior. As mães choravam, os cães deitavam, as crianças os seguiam em silêncio. E às 12h12, os sinos da antiga igreja central tocaram, sozinhos, pela primeira vez em décadas. Camila tirou o pequeno livro do bolso, abriu. E agora estava escrito. Cada página, antes em branco ou ininteligível, agora brilhava com palavras em sua própria língua. Palavras que ela nunca tinha lido, mas sempre soube. Era uma convocação, uma lembrança, uma promessa. Eles não vieram para dominar, vieram para devolver, vieram para lembrar, vieram porque vocês pediram. E então Camila entendeu. Não, era uma invasão, era uma devolução, uma cura, um retorno ao que havia sido perdido há milhares de anos. Os 12 pararam no centro da praça, olharam para o céu, e pela primeira vez, todos os relógios do mundo pararam. Ao mesmo tempo, as bolsas caíram, aviões pousaram, satélites desligaram, e por 3 segundos, o mundo inteiro ficou em silêncio absoluto. E nesse silêncio, todos se lembraram de algo que não sabiam que haviam esquecido, de um som, de uma presença, de uma promessa antiga. Um dia voltaremos, quando vocês estiverem prontos, ou quando não houver mais tempo. E agora o tempo havia parado, não por castigo, mas por misericórdia. E os 12 sorriram. O tempo havia parado, literalmente. Satélites confirmaram. Relógios atômicos travaram. Nem mesmo os batimentos cardíacos dos humanos seguiam o ritmo natural. Era como se o universo tivesse trancado a respiração por 3 segundos. Mas para quem estava na praça de Santo Ângelo, onde os 12 permaneciam de mãos dadas, o tempo parecia limpo. Era como se todo o ruído da existência tivesse sido silenciado, sem buzinas, sem vozes, sem pensamentos, apenas presença. Camila estava lá, e em silêncio soube que aquele era o ponto de virada, que não havia volta. Sarah, ao lado dos filhos, permanecia em pé, firme, embora seus olhos demonstrassem que algo dentro dela se desfazia. Ela olhou para Camila uma última vez e sorriu. "Você lembra?" sussurrou. Camila não respondeu, mas chorou. Não de tristeza. Era outra coisa. Como se pela primeira vez na vida soubesse exatamente onde estava, quem era e por que existia. Os 12 fecharam os olhos. E quando abriram novamente, não eram mais bebês. Seus corpos ainda pequenos, mas seus olhos traziam o peso de eras. Sabiam, sentiam, carregavam algo impossível. Eles caminharam até o centro exato da praça, onde há uma marca no chão com o brasão da cidade. Ali, todos sentaram-se em círculo e colocaram as mãos no chão. A terra tremeu levemente, e então algo brotou. Uma árvore, rápida, alta, como um raio crescendo para cima. Seus galhos se abriram como braços. Suas folhas brilhavam com tons que não existem na paleta humana. Ela cresceu até tocar o sino da igreja. E o sino tocou novamente, sozinho. 12 badaladas. E cada toque reverberava dentro dos ossos, dentro da memória, dentro daquilo que estava adormecido. O céu mudou de cor, não como num fenômeno climático. Era como se o próprio véu entre o que é visível e o que é eterno tivesse se tornado transparente. Pessoas caíam de joelhos.
Algumas gritavam, outras riam, algumas apenas choravam, mas nenhuma delas sabia explicar por quê. Camila olhou para Sara e finalmente compreendeu. Sara era o último canal, a última ponte. Seu corpo já não aguentava, sangue escorria pelas pernas, seus pés tremiam, mas ela sorria. Um sorriso de quem cumpriu o propósito, de quem não precisava mais existir. Os 12 se levantaram e olharam para ela, e pela primeira vez falaram juntos em perfeita sincronia. Você nos trouxe. Agora volte para casa. Sara caiu para trás, sem dor, sem agonia, apenas cessou. Seu corpo se deitou sobre o chão como uma folha caindo de leve. Camila correu até ela, pegou sua mão. Ainda havia calor, ainda havia pele, mas os olhos estavam em paz. Os 12 se aproximaram de Camila. Um deles, Elior, tocou sua testa com a ponta dos dedos. Imediatamente imagens invadiram sua mente. Cidades antigas, céus estrelados, povos que dançavam ao redor de fogueiras gigantescas, humanos conectados, sem guerra, sem pressa, sem medo, e uma voz. A mesma voz dos bebês, mas mais antiga, mais profunda. Nós voltamos porque vocês esqueceram quem eram, porque trocaram silêncio por ruído, propósito por distração, amor por conquista, e agora ainda há tempo. Camila caiu de joelhos, chorava como uma criança. O mundo todo sentiu naquele instante, não as imagens, mas a vibração, como se algo tivesse se soltado do peito da humanidade. Como se todos lembrassem por 3 segundos que eram parte de algo muito maior e que tinham se perdido. Os 12 olharam ao redor e então caminharam em direção à árvore. Um por um, tocaram seu tronco. E conforme tocavam, seus corpos se desfaziam em luz. Não morriam, se integravam, sumiam sem dor, sem sombra, sem medo, até que só restou um, Aná, a menor, a que primeiro ficou em pé. Ela se virou para Camila e falou, sozinha. Cuidem da memória. O esquecimento é sempre o começo do fim. E então desapareceu. A árvore permaneceu, alta, silenciosa, no centro da cidade. Ninguém pôde arrancá-la. Nenhuma serra funcionava. Nenhuma autoridade conseguiu cercar. E pouco a pouco, as pessoas começaram a se reunir ali. Não como turistas, mas como quem visita um santuário. Alguns sentavam e ficavam horas. Outros apenas tocavam o tronco e voltavam para casa diferentes. Camila deixou o hospital. Tornou-se guardiã da árvore. Escreveu livros. Recebeu visitantes. Mas nunca permitiu que explorassem aquilo como ciência. Ela sabia. Não era ciência. Era lembrança. Era devolução. E toda vez que alguém perguntava o que realmente aconteceu naquele verão de 2025, ela sorria e dizia apenas: eles não nasceram. Eles voltaram. E então olhava para o céu, esperava o sino tocar e sabia que enquanto houver memória, ainda haverá esperança. Fim.